Olá, amados e amadas do Senhor, graça e paz. É muito bom ter você aqui mais esse dia e estava com saudade já de estar aqui com vocês. Gostaria de logo aqui no começo pedir vocês que, se estão gostando, deixem aqui nos comentários a experiência que vocês estão tendo com o Senhor durante a leitura do livro de Provérbios. Quais são as reflexões que têm tocado o seu coração? Compartilhe conosco, é muito importante ter a sua participação, ouvir seu testemunho. Então a gente vai ficar muito feliz em ler seu comentário aqui. Fique à vontade, amém? Hoje nós vamos estar falando sobre o capítulo 17 do livro de Provérbios. E sim, existem inúmeros conselhos maravilhosos dentro desse capítulo. Por isso eu aconselho que não só veja esse vídeo, mas tire o seu momento com o Senhor, tenha a sua devocional, leia acompanhando na Bíblia, para que o Senhor fale com você. Não deixe de orar antes da leitura bíblica. Aqui nós estamos fazendo reflexões, mas as mulheres na Academia de Mulheres já têm o ensinamento de, quando tirar um momento com o Senhor, ter o seu momento de devoção, orar antes e depois. Antes, pedindo que o Espírito Santo auxilie, esteja com ela durante o momento da leitura, dando a revelação da palavra, e depois agradecendo ao Abba. Amém? No capítulo de hoje, eu separei 6 versículos que durante a minha leitura eu entendi que eles se complementavam. E eu não sei se você já teve essa percepção, que mesmo estando em posições diferentes, alguns versículos se completam. E hoje nós vamos estar fazendo essa dinâmica. Eu vou começar pelo versículo 1, que diz assim: é melhor comer pão seco, tendo paz de espírito, do que ter um banquete numa casa cheia de brigas. Vamos pular para o versículo 14. O começo de uma briga é como a primeira rachadura numa represa. É bom parar antes que a coisa piore. E agora a gente vai pular para o versículo 27. Quem controla as suas palavras é sábio, e quem mantém a calma mostra que é inteligente. 28. Até um tolo pode se passar por sábio e inteligente se ficar calado. E o último versículo seria o 22. A alegria faz bem à saúde, e estar sempre triste é como morrer aos poucos. Eu vou estar compartilhando com vocês uma imagem, um print. Provavelmente eu vou botar aqui em algum cantinho da tela, que vai mostrar uma anotação que eu tenho aqui na minha Bíblia. Olha, bem aqui no cantinho. E eu tenho algumas versões da Bíblia. Eu gosto muito de ler em algumas versões. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu tenho o hábito de escrever, como dá pra ver aqui rabiscado, né? Eu tenho o hábito de escrever as minhas experiências com o Senhor do lado da Bíblia. E essa anotação aqui, eu gosto de colocar a data quando eu vou escrever, ela é do dia 29 de agosto de 2023. E eu anotei que eu tive um sonho com infiltração em casa e que esse sonho tinha se dado em algumas semanas. E hoje eu quero compartilhar com vocês, mais que uma reflexão, um testemunho. Esse sonho, quando eu li essa anotação, eu me lembrei na hora desse sonho. Eu estava dormindo, não lembro em que hora da madrugada foi, mas eu acordei e eu lembrava exatamente de todos os detalhes do sonho. E eu sonhei que eu levantava de manhã da cama e eu vinha do quarto em direção à cozinha. E quando eu chegava na cozinha, eu ia olhando as paredes, era como se estivesse escorrendo água pelas paredes. E aí eu perguntava, eu ligava, né, pra portaria, eu perguntava o que está acontecendo. E eles me falavam, olha, tá tendo uma infiltração. E eu olhava assim e corria, a água escorria, não era aquela água que pingava ou que era fraquinha. Ela escorria pela parede a ponto de molhar todo o piso. E o piso já estava assim, todo alagado, com pouca água, mas estava. E quando eu chegava na cozinha, que eu abria a porta da cozinha, a cozinha estava cheia d'água. E eu ligava pro meu pai, eu pedia ajuda do meu pai, e o meu pai aparecia aqui em casa e ele começava a me ajudar tirando os móveis da casa. Eu não entendi muito bem, né? Não entendi de forma completa o que aquele sonho queria dizer, mas sim, algo se acendeu. O Senhor está querendo falar alguma coisa e tem a ver com a minha casa. E como eu disse, isso foi em 2023. Em setembro de 2023, a minha vida deu uma mudada. Eu tenho o costume de dizer, quem me conhece sabe, que a minha vida parece que começa no mês de setembro. Todo mês de setembro eu tenho uma virada. Eu não sei se você também tem um mês assim, que é específico, a sua vida muda ali, como se o ano tivesse começado ali. E em setembro desse ano, eu tive o sonho em agosto, a minha vida ela deu uma mudada e o Senhor ele revelou que queria mudar algumas coisas, tirar da posição e mostrar quais eram as infiltrações que estavam não só na minha vida. A casa representa a nossa vida, a nossa casa interior. Então era como se a minha vida estivesse com muitas infiltrações.
ou seja, muitas brechas para serem fechadas, para que o vazamento parasse. E no sonho eu pedi ajuda ao meu pai e ele me ajudava a tirar os móveis para fora. Então, existem coisas na nossa vida, dentro do nosso lar, que vão precisar ser tirados para fora, para a gente ver de onde está vindo a infiltração. O meu pai, no sonho, era a representação de uma autoridade na minha vida. E ele simbolizava ali a representação do próprio Deus. Deus como meu pai. O Senhor queria me ajudar a tirar os entulhos, fazer a mudança por completo e fechar todas as rachaduras para que eu vivesse uma vida melhor, sem infiltração. E no ano de 2024 eu passei por um tratamento intenso, um esmagamento enorme que o Senhor promoveu. Eu posso dizer que eu já tive anos difíceis, mas o ano de 2024 foi o ano mais difícil da minha vida. E todas as brechas que estavam abertas, causando infiltração, foram tratadas profundamente pelo Senhor. Eu fui tratada em todas as áreas em um único ano. E tinham vezes que eu gritava aqui dentro de casa, mas eu falava, Espírito Santo, está doendo muito. Mas eu me submeto ao processo. Eu sei que o Senhor está comigo, o Senhor não me abandonou, o Senhor não me deixou. E eu sei que se o Senhor quer isso, eu tenho que ser obediente. E eu fui tratada na área emocional, na área sentimental, no meu casamento, na organização e administração da minha casa. Meu esposo foi tratado, eu fui tratada como mulher. Na nossa vida espiritual, tantas áreas, a vida financeira, relacionamentos. Quem poderia então sentar-se na nossa mesa quando a casa estivesse transformada e tratada pelo Senhor? Tanta coisa mudou. Mas Luana, por que você está falando tudo isso? Porque os versículos de hoje, eles trazem uma realidade. Uma casa em que só tem briga, é melhor comer um pão seco do que estar num banquete numa casa que só tem briga. Às vezes, as rachaduras, elas se apresentam como as brigas. É um desentendimento. Sabe quando se você for casada e estiver assistindo esse vídeo, quando você fala assim, eu falo A, mas incrivelmente meu esposo entende Z. E o marido fala, eu falo hebraico. E a mulher fala, mas eu tô falando inglês. E a gente não se entendia. Tudo virava uma discussão, tudo virava uma briga ou uma cobrança. As rachaduras, muitas vezes, vão se mostrar dessa maneira. Fazendo uso da própria palavra, que você tenha sabedoria dentro do seu lar e que a alegria venha se fazer presente para que o seu lar tenha saúde e não que a tristeza venha achar um espaço para começar a corroer a vida desse lugar, a saúde desse lugar e transformar esse lar em morte. Seja repreendido esse espírito de tristeza, de morte, de confusão, de falta de sabedoria da sua casa, da sua vida. E que esse testemunho tenha edificado você em Cristo Jesus, que você possa ser abençoado pelo Senhor durante esse dia. Te aguardo na devocional de amanhã, amém? Graça e paz.